Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Vamos à terceira e última parte, onde vamos discutir o cálculo luminotécnico. Vamos relembrar aqui da nossa aula anterior, na nossa aula de previsão de carga, né? Que quando a gente primeiro trabalhou lá com requisitos de iluminação, né, a gente estava preocupando com a quantidade de pontos e com a qualidade da iluminação, né? Ok, existem vários métodos para a escolha da iluminação, né? A gente aprendeu, né, como fazer lá a carga mínima exigida pela NBR 5410, mas o foco dela é no dimensionamento do circuito. Tanto, né, que na NBR 5410, ele fala, né, no item 4.2.1.2.2, que as cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da ABNT NBR 5413, que seria a norma que define os requisitos de iluminação do ambiente, né? Então ele vai falar a quantidade de iluminamento que a gente tem que ter na superfície, dependendo da tarefa. Daí que vem o nosso amigo cálculo luminotécnico. Ok, é importante notar que a NBR 5413 ela foi cancelada em 2013, tá? Só que a NBR 5410 ainda não foi atualizada, né? Ela está em processo de atualização. E por isso que tem essa pequena incoerência, né? Mas essa NBR 5413 ela foi substituída pela ABNT NBR ISO CIE 8995.1 de 2013. E essa vai ser a norma que a gente vai discutir aqui. Bem, o que essa norma aqui ela fala pra gente, né? Ela discute os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos, né, e os requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança. Essas são as três premissas. Maneira eficiente, com conforto e segurança. Essa norma ela não especifica como sistemas devem ser projetados. Então, a gente projeta utilizando um determinado método. O que a gente vai ter que garantir, né, é o requisito mínimo de iluminação para executar a tarefa. No caso, vai ser um número de lux que a gente tem que seguir, né? Outro, legal, né? Esse CIE, na verdade, é uma sigla, né, da Comissão Internacional de Iluminação, tá? Então é interessante aí a gente saber isso aí, né? Ok. Tem um ponto também que essa norma no item 4.12, ela fala da iluminação de emergência, tá? E aí ela fala de uma norma específica, tá? Então essa NBR 10898, né? Ela é uma norma aí que é do Comitê lá de Prevenção de Incêndios e tudo mais. E aí ela tem uma norma específica para descrever iluminação de emergência. Nós não vamos discutir isso aqui hoje. Tá. Vamos lá. Quais são os critérios para um projeto de iluminação de acordo com a norma, né? Conforto visual, desempenho visual e segurança visual. Então a gente tem que conseguir trabalhar confortável, a gente tem que conseguir executar a tarefa com maestria, né, já que a gente tem quantidade de iluminação adequada, e ter uma segurança, né, e detectar perigos e tudo mais no ambiente. Então essa é a ideia. Vamos lá. E qual que é o valor de iluminância recomendado? Bem, a iluminância média para cada tarefa não pode estar abaixo dos valores que a gente vai ver daqui a pouco, que está especificado na seção 5 da norma, independente da idade e condições de instalação. Por que isso é importante? A gente vai ver que à medida que a luminária for ficando velha, ou que ela for ficando suja, né, se a gente não tiver uma manutenção periódica nesse sistema, ela vai tender a gerar menos iluminamento, né? O iluminamento vai cair. Consequentemente, a gente tem que considerar isso também no projeto, porque independentemente da idade e das condições da instalação, eu tenho que atender aquela iluminância média, né? E aí a gente quer ter segurança, requisitos para tarefa visual, né? Tem a questão de economia, experiência prática, todos esses fatores, né, eles entraram na conta na hora que eles montaram essas tabelas. Tem um outro fator também que é limitado, né, que é a questão do ofuscamento, né? Então, geralmente a gente já discutiu isso anteriormente, né? Mas é uma perturbação aqui causada por um brilho excessivo, né? Então a norma ela especifica que uma escala como calcular o nível de ofuscamento, né? E dependendo de algumas tarefas, né,
eles definem aqui qual que é o nível de ofuscamento máximo permitido. Então, por exemplo, se for trabalhar com desenho técnico, você não pode ter muito ofuscamento. Né? Sala de aula também, de jeito nenhum. Agora, em corredores, por exemplo, você não precisa se preocupar tanto. Né? Ok. Também é interessante perceber que o ofuscamento tem duas causas. Né? O primeiro seria o direto, então, pela própria luminária, né? Quando eu olho para a luminária, aquilo pode me incomodar, né? Se eu tiver um contato visual direto com a lâmpada, né? E por esse motivo a luminária tenta quebrar esse contato visual direto, exatamente para tornar mais confortável, reduzir o ofuscamento. Também tem o ofuscamento refletido, que está associado, por exemplo, à iluminação refletindo uma tela. Né? Logicamente, isso diminuiu muito nos últimos anos, né? Porque as telas de computador elas foram evoluindo. Né? Então, por exemplo, hoje as telas elas não são de vidro mais. Né? Antigamente eram, né? As telas das TVs, dos monitores eram de vidro, né? Hoje essas telas LCDs, né? Elas já têm ali algumas películas anti-reflexo e tudo mais, que acabam diminuindo muito esse efeito, né? Mas enfim, é um ponto a se preocupar aí, dependendo da situação, né? Também para limitar o ofuscamento aqui, pessoal, a gente tem esse ângulo de corte mínimo, né? Que seria uma característica da luminária, né? De fato estaria definindo, né? Quão profunda estaria a lâmpada em relação à borda da luminária. Né? E dependendo da intensidade, da luminância da lâmpada, né, que a gente vai estar trabalhando, né, a gente vai ter ângulos de corte diferentes, tá? Definidos pela norma. E a ideia sobre isso, né, basicamente, né, que se tiver uma lâmpada que tiver um ângulo de corte de, por exemplo, 10 graus, isso quer dizer, né, que você vai ter ofuscamento a partir de uma distância longa da lâmpada. Agora, se a lâmpada está mais profunda, a única forma de você ter ofuscamento é realmente se você estiver muito próximo da lâmpada e olhar para ela. Então, à medida que a gente torna a lâmpada mais profunda ali dentro da luminária, a gente tende a reduzir essa distância aí que causa ofuscamento. Logicamente, a minha luz vai espalhar menos no ambiente e, consequentemente, se eu utilizar esse tipo de lâmpada, eu teria esse tipo de luminária, a gente teria que utilizar mais luminárias para conseguir o mesmo iluminância no ambiente. Ok. Tem também algumas definições sobre a temperatura de cor. Contudo, a norma não define, né, a temperatura de cor que vai ser utilizada. Né? O que eles citam é que é apenas uma questão psicológica, estética, né, e do que é considerado natural. E, portanto, eles não entram muito nesse mérito, né, de escolher a temperatura. Mas o índice de reprodução de cor, sim. Então, coisas que são definidas sobre o índice de reprodução de cor. As cores de segurança, elas devem ser reconhecidas claramente. Né? Você tem um botão de emergência vermelho, ele tem que aparecer lá vermelho, por exemplo. Né? Uma placa amarela indicando que ali tem eletricidade, ela tem que continuar ali com risco de choque elétrico, ela tem que estar ali. Ok. Ainda assim, não se recomenda utilizar lâmpadas que tenham um índice de reprodução de cor menor que 80 em interiores, né? Principalmente em locais onde as pessoas elas trabalham ou permanecem por longos períodos. Né? Existem algumas exceções, né, que eles colocam, mas como regra geral eles pedem para evitar isso. Né? E, logicamente, dependendo da aplicação, você vai ter um índice de reprodução de cor diferente. Então, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com pintura, logicamente ela precisa de um índice de reprodução de cor muito melhor do que se, por exemplo, for um corredor, por exemplo, de um prédio. Né? Então esse seria o ponto. Ok, e quando a gente fala do projeto luminotécnico, né, quais são os pontos aí que a gente tem que pensar? Né? Primeiro você tem que definir o sistema de iluminação. Você quer fazer o quê? Iluminação geral? Você quer iluminar só o plano de trabalho? Você quer destacar uma parede? Ou você quer destacar só uma parte do seu ambiente ou um enfeite, algo do tipo? Então, por exemplo, museu usa muito esse tipo de iluminação. Exatamente porque você quer destacar a peça, né? Ou o artefato que está sendo ali exibido. A escolha da fonte, qual tipo de lâmpada que você vai usar? Você vai usar fluorescente, você vai usar LED, qual a temperatura que você vai usar, né? Qual tipo de luminária? Você vai usar uma luminária direta, indireta e por aí vai. Né?
Outro ponto, quais são as dimensões do local e quais as cores do teto, parede e piso? Exatamente porque a sensação de claridade, né, ela vem dessas cores. Além disso, a gente tem que lembrar, né, que a luz ela se reflete nessas paredes. Então, se as paredes, por exemplo, forem muito escuras, e o piso for escuro e o teto for escuro, vai ser muito difícil dar sensação de claridade nesse ambiente. Né? Por exemplo, uma boate. Né? Ok. Além disso, nós temos a altura das mesas, das bancadas de trabalho ou máquinas que vão ser operadas. Exatamente porque a gente está fazendo o projeto luminotécnico para uma determinada tarefa que vai ser executada. Muitas vezes você não está preocupando com a iluminância que você vai ter a nível do chão. Às vezes você está preocupado no nível da mesa, porque é onde eu vou estar trabalhando, onde eu vou soldar, é onde eu vou fazer a montagem no circuito impresso e por aí vai. Muito bem. Existem diversos métodos, pessoal, para fazer projeto luminotécnico, tá bom? Tem o método dos lumens, que foi inicialmente introduzido pela Philips e pela GE. Tem a carga mínima exigida por normas, por exemplo, 5410. Tem o método das cavidades zonais, método ponto a ponto, método das eficiências. E a gente também pode utilizar softwares especializados, né? Aqui nessa aula, nós vamos discutir apenas o método dos lumens, né? Mas é importante para a gente entender o conceito, né? Caso vocês tenham interesse em algum dos outros métodos também, vocês também são convidados a pesquisar um pouco sobre eles. Vocês vão encontrar muito material relacionado a isso aí. As fabricantes mesmo disponibilizam muitos materiais a respeito desses métodos. Vamos lá então, métodos lumens, né? Esse negócio do método dos lumens ele começou há bastante tempo, né? Lá para 1983, a Philips do Brasil ela lançou uma cartilha, né? E essa cartilha ela apresentava um método, né, para realizar o projeto de iluminação, considerando luminárias da Philips. Né? E depois a GE também fez a mesma coisa, né? E utilizando as luminárias da GE, a gente também poderia utilizar esse método. Eles são bastante similares e por isso vou apresentá-los juntos. Quais são as etapas para a realização do método? Primeiro, a gente vai determinar a iluminância desejada a partir da norma, né, da 8995. E, logicamente, né, isso vai depender da tarefa. A gente vai escolher a luminária, a lâmpada, por exemplo, o reator para aquela lâmpada, se for uma lâmpada fluorescente. A gente vai definir um fator, que é conhecido como fator de local. E depois a gente vai calcular um fator ali, que é o fator Cali, né? Que vai ser um fator ali de utilização da nossa lâmpada. A gente vai adotar um fator de depreciação, né? E com isso a gente vai conseguir determinar o fluxo luminoso e encontrar a quantidade de luminárias. Então vamos tentar entender passo a passo, né? Qual é a equação do método dos lumens? Né? Ele fala, né, que o fluxo luminoso que você precisa ter nas luminárias, ele é igual o iluminamento que você quer por norma, vezes a área do recinto. Só que tem dois fatores de correção. Tem o fator de utilização e o fator de depreciação. Ambos são menores que 1, ou seja, o fluxo vai dar maior do que simplesmente o produto da iluminância pela área. Por quê? O fator de utilização ele vai estar associado ao tipo de luminária. Quantos por cento do fluxo das lâmpadas, de fato, atingem o plano de trabalho? Isso depende de muita coisa. Isso depende da ótica da luminária. Isso depende se seu teto é claro ou não. Isso depende se a parede é clara ou não. Isso depende do piso. Isso depende da altura, da distância da luminária até o ponto que você quer iluminar. E a gente vai usar todas essas informações para calcular o fator de utilização. E o D é o fator de depreciação. Por exemplo, a minha luminária, passado o tempo, ela vai perder propriedade, né? A capacidade dela de refletir, o material vai ficando mais velho, vai degradando, e ela também pode sujar de poeira, por exemplo. Então a gente usa um fator de depreciação, porque a gente tem que lembrar que a gente precisa manter as condições de iluminância independente da situação da sua instalação. Ok. Depois que a gente calculou o fluxo luminoso total, se a gente pegar esse fluxo luminoso total e dividir pelo fluxo luminoso das lâmpadas instaladas em uma luminária,
a gente vai ter o número de lâmpadas que a gente precisa. Logicamente, esse número poderia dar um número fracionário. E por esse motivo a gente usa a função maior inteiro, a gente arredonda para cima. Essa que é a ideia. A gente pega o fluxo total que precisa, divide pelo fluxo da luminária, das lâmpadas que estão na luminária, e aí calcula o número de lâmpadas. Ok. Quais são as premissas, os pontos importantes do método dos lúmenes? Quando se considera a iluminação de um cômodo, tá, a gente está interessado em saber qual que é o iluminamento médio, ou no chão, ou sobre o plano de trabalho. Tá? E aí, quando tem várias fontes, como por exemplo nesse caso, a gente sabe que apenas uma parte desse fluxo ele vai atingir o plano de trabalho. Uma parte vai ser absorvida pelo próprio aparelho, vai ser absorvido pelo teto, vai ser absorvido pelas paredes, pelo chão. Né? Além disso, a gente assume nesse método uma distribuição uniforme e foca no iluminamento médio. Isso é importante. Na verdade, ele não vai ser constante, mas a gente tenta, na média, atender. E esse fator de utilização, né, que realmente vai tentar contemplar todas essas perdas, né, de fluxo luminoso aí, isso vai ser tabelado para cada luminária. Né? Então a gente vai aprender como calculá-lo. Tem algumas etapas. Ok, para a primeira etapa, determinar o nível de luminância. Né? Antes era a NBR 5413, agora é essa NBR aqui, né, 8995. O nível de luminância depende da tarefa e da finalidade do cômodo, e a ideia é garantir, né, que as tarefas sejam executadas. Aqui a gente tem aqui, ó, um exemplo. Essa tabela, pessoal, dessa norma, ela tem 12 páginas. Tem diversas funcionalidades lá, diversas tarefas que vão ser executadas. Mas a forma da tabela sempre é a mesma. Ela geralmente define aqui a aplicação, né, a função, o serviço que vai ser realizado no cômodo, o nível de iluminância médio que você precisa, o fator de ofuscamento máximo e o índice de reprodução de cor mínimo que você tem que ter naquela tarefa. Então, esses aqui são os requisitos para poder fazer o seu projeto. Bem, se eu for trabalhar com um lugar que vai ter arquivamento, eu preciso de pelo menos 300 lux. Se eu precisar de desenho técnico, vou fazer um escritório de desenho técnico, 750 lux. Você precisa de mais que o dobro de luminância. Exatamente, porque é uma tarefa, o desenho técnico, que exige muito mais iluminação do que simplesmente uma circulação ou um arquivamento. Né? Ok. Vamos ao fator de utilização, então. Primeiro daqueles fatores do método dos lúmenes. O fator de utilização ele é a razão entre o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas e o fluxo luminoso que de fato é utilizado, que de fato atinge ali na média o plano de trabalho. Ele depende dos seguintes fatores: distribuição e absorção que você vai ter, tanto na luminária quanto no recinto. Então isso depende da característica do cômodo. Né? Se ele for um cômodo mais comprido do que largo, ou se ele for um cômodo mais quadrado, a gente tende a ter uma resposta diferente da luminária. Né? E, logicamente, né, depende das cores também, porque as cores afetam as refletâncias, né? E a gente sabe que se a refletância for baixa, a gente vai ter um ambiente que vai tender a ficar mais escuro, por mais que você coloque várias lâmpadas. Né? Ok, para calcular esse fator de utilização, então, a gente vai ter que adotar algumas etapas. Tá? Primeiro, a gente vai ter que calcular um índice, que é conhecido como índice de local, né? E a gente depois vai ter que estimar a refletância do local, né? Tanto de parede, quanto teto, quanto piso. O índice de local, basicamente, ele é calculado em função da largura, comprimento e altura útil do cômodo. Né? E esse índice de local, a gente pode representá-lo por um número, a gente faz uma conta, e depois na tabela eu vou ter que procurar um número. Ou então, ele meio que é representado por uma letra. E aí a gente olha numa tabela, coloca a dimensão comprimento, largura e altura e olha qual letra corresponde àquele índice de local. Vamos então primeiro para o método aí que a Philips adota, é um método numérico. Né? Para iluminação direta, a gente utiliza essa fórmula aqui para calcular o índice de local. Né? Comprimento vezes largura dividido por comprimento mais largura vezes H. O que é H? Altura útil.
é a distância entre o plano de trabalho e a luminária. Por quê? Porque a luminária pode estar pendurada, né? Então, ela não necessariamente é a própria altura do cômodo. Se eu for trabalhar com iluminação indireta, tem um fator aqui de 3/2, tá? Para poder fazer essa conta. E eu utilizo esse fator aqui, H', tá bom? Que seria a altura útil do pé direito. O que seria? Seria a distância do teto até o plano de trabalho. Então, quando for iluminação direta, a gente usa a distância da luminária até o plano de trabalho. Quando for indireta, como ela reflete no teto para depois voltar, a gente tem que considerar a distância do plano de trabalho até o teto. Espero que tenha ficado claro aí. Bem, já no método da GE, o que ela faz, né? Ela meio que, dependendo do índice de local que você tira, ela atribui uma letra para uma dada faixa dele, né? E, consequentemente, a gente consegue tabelar isso. Então, eu teria uma tabela que teria a largura do cômodo, o comprimento do cômodo, né? E aqui a gente teria ou a distância do chão ao foco luminoso, se for para iluminação direta, ou a altura do teto, se for para iluminação indireta. Então, basicamente, eu pego essa tabela, olho a largura do cômodo, olho o comprimento do cômodo, vou estar, por exemplo, nessa linha, e aí eu olho aqui a altura, para chegar numa letra. Então, o índice de local ele pode ser um número no método da Phillips, ou ele pode ser uma letra no método da GE. E essa aqui seria a equivalência dos dois. A vantagem do método da Phillips, né, é que é mais fácil de automatizar, no sentido que você simplesmente consegue fazer a conta, né, e tirar o valor. No método da GE, você geralmente olha a tabela, né? Então você tem que olhar para letras, não são números mais, né? Mas não tem problema, eles são equivalentes. Ok, então depois que a gente determinou ali o índice de local, a gente vai para as refletâncias, né? Bem, cada cor geralmente tem uma refletância, mas a gente costuma fazer uma simplificação, tá? Porque senão a tabela ia ficar muito grande para a gente olhar o fator de utilização. Então, geralmente a gente utiliza para um teto branco 75, um teto claro 50, né? Se a gente pegar paredes agora brancas 50, se for paredes claras 30 e medianamente claras, cores tipo um verde, alguma coisa do tipo, você vai considerar 10 ali. Se você tiver um cômodo, né, que, por exemplo, tem uma parede de uma cor diferente, você ainda pode fazer uma média ponderada, considerando as áreas das paredes. Então, por exemplo, se você tem 3 paredes claras e uma escura, você pega a área da primeira vezes a refletância da primeira, a área da segunda, a refletância da segunda, a área da parede escura, a refletância da parede escura, dividido pela soma das áreas. E aí você teria uma refletância média para você poder usar na conta. Ok, já na Phillips é um pouquinho diferente a gente olhar as tabelas deles. Eles geralmente tem um índice 1, 3, 5, 7, né, que define qual que é a refletância da superfície, dependendo se ela é escura, média, clara e branca. Então essa seria a ideia. E geralmente eles têm um código de 3 números, que é sempre teto, parede, piso. Então se a gente pegar um caso, que é um caso 571, né, a gente teria um teto com a superfície clara, né, a gente teria a parede, que seria branca, e a gente teria um piso que seria escuro, por exemplo, um piso de madeira. Né? Então essa seria uma forma de ver essa refletância. Como vocês podem perceber, muita coisa é tabelada. Né? Ok, então vamos lá. Já encontramos a refletância, já sabemos o índice de local. O que a gente faz? Para uma dada luminária, a gente consegue achar o fator de utilização, aquele FU. Né? Então tem para várias condições de refletância. Então desde tudo escuro, né, até, por exemplo, aquela situação que a gente viu ali anteriormente, né, o teto claro, parede branca e chão escuro, e assim por diante. Né? E aqui a gente tem os diferentes índices de local. Você calculou o índice de local, ele vai te dar um número, você pega e olha aqui o valor que ele vai dar, correspondente. Então, se eu tivesse um índice de local igual a 2 e eu tivesse uma condição 751, né, que seria teto claro, parede branca, piso escuro, a gente estaria no 0,75. Essa que é a ideia.
É tabelado esse valor. Para uma luminária diferente, você vai ter fatores diferentes. Na GE é similar, mas não é igual, né? Como funciona? Bem, a gente tem o índice de local por uma letra e aqui a gente tem as refletâncias tanto do teto quanto das paredes. Baseado nisso, a gente chega num índice de um coeficiente de utilização. Então vamos pensar que o índice de local lá, quando a gente usa o comprimento, a altura e a largura do cômodo, dá um índice G. Né? E vamos supor que a parede é branca e o teto é branco. Né? Se a gente está no G e a parede e o teto são brancos, vai dar 75 e 50. Né? A gente vai chegar no fator de utilização de 0,39. Já para uma outra luminária, é o mesmo raciocínio, só que vão dar números diferentes, que aí depende da característica da luminária. O último ponto que a gente precisa dominar aqui é o fator de depreciação. Como eu falei, né, à medida que vai passando o tempo, né, a gente tem que ter uma margem aqui, contando essa depreciação, porque a luminária vai ficando menos eficiente, né, vai depositando sujeira na luminária, e tudo isso faz com que a iluminância caia no plano de trabalho. Né? Então são as razões. Né? Além disso, tem um terceiro fator que eu não citei, né? É que a própria lâmpada, à medida que ela vai ficando mais velha, ela emite menos fluxo luminoso. Né? Então, esses três fatores, né, faz com que a gente tenha que considerar o fator de depreciação, já que as iluminâncias recomendadas elas devem ser garantidas independentemente da idade e condições da instalação. Então, tem que considerar essa depreciação. Né? Se você quer ter 100% daqui a 5 anos, é melhor você colocar 110 agora. Essa que seria mais ou menos a ideia. Né? Bem, no método da GE, esse fator de depreciação ele já é dado direto pelo fabricante. Então, você já encontra, por exemplo, para essa luminária, é de 0,75. Então, a gente espera, né, que ela tenha uma perda, né, e, consequentemente, a gente usa esse fator aqui menor que 1 para compensar essa perda. Já na Philips, eles geralmente associam ao tempo de manutenção, né, entre limpezas, né, das lâmpadas. Né? E também a característica do ambiente, se é um ambiente limpo ou sujo. Né? Porque seria bem diferente se você pensar um escritório, né, ou então um galpão onde chega um equipamento de mineração. Né? E por esse motivo, né, a gente usa fatores de depreciação diferentes. Para esse negócio ficar claro, né, já que são vários passos, vamos fazer um exemplo. Então, considere uma sala de escritório, né, para trabalho comum. Ela tem 14 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3,10 metros de pé direito. O teto é branco e as paredes são pintadas de cor creme. Vamos fazer o projeto luminotécnico para esse escritório, pelo método dos lumens. Primeiro passo, vamos determinar a iluminância recomendada por norma. Se a gente pegar um escritório, escrever, teclar, ler, processar dados. Você precisa de 500 lux. Índice de reprodução de cor maior que 80. Você pegar qualquer lâmpada fluorescente hoje aí, você consegue isso. Né? As lâmpadas mais novas hoje, elas já conseguem 85. Né? Legal. Depois que a gente já fez, né, olhou a norma e escolheu o número de lux, o próximo passo é escolher a lâmpada e a luminária. Né? Você poderia comparar mais de um tipo, isso é perfeitamente possível. Né? Para simplificar, eu vou escolher uma luminária e uma lâmpada. Então eu vou escolher uma luminária dessa forma aqui, né? Ela tem mais ou menos essa característica. Ela pega 4 lâmpadas tubulares dessa aqui, então tem 4 lâmpadas aqui dentro. Cada lâmpada dessa é de 40 watts, gera 2.700 lumens. Índice de reprodução de cor 85. Né? E é uma luminária simples aí com um difusor de plástico. Né? Então seria mais ou menos isso aqui, essa luminária. Vamos agora calcular o fator de depreciação. Né? O fator de depreciação, basicamente, como essa lâmpada aqui, né, ela segue aquele modelo lá do método da GE, essa luminária, a gente já tem um fator de depreciação direto. Então essa luminária ela tem um fator de depreciação de 0,7. Guarde esse número no seu coração. Já já nós vamos utilizá-lo. 0,7. Agora falta calcular o fator de utilização. Primeiro passo, índice de local.
que eu preciso? Pegar a tabela de índice de local e encontrar lá um escritório que tem 9 metros de largura e 14 metros de comprimento. 9, né, vai de 8,25 a 10, 13 até 18,3, ele engloba o 14. A iluminação que eu estou escolhendo, né, ela é supostamente direta. Né? Consequentemente, nós vamos usar essa linha de baixo, que vai ser a distância ali do chão ao foco luminoso ali, por exemplo. Como o pé direito ali é em torno de 3,10, né, então vamos ficar ali de 3 até 3,50. Nós vamos chegar em um fator, um índice de local que corresponde à letra D. Então, essa letra D, ela corresponde exatamente a essa altura, a esse comprimento, a essa largura, que é o dado problema. Então, guarde essa letra D no seu coração. O passo 5 é ver as refletâncias. Né? O teto é branco, 75%. Parede, ela é clara, né? A cor creme ela é uma cor clara. Então, nós vamos considerar 30%. Então, agora o que faremos? Temos a tabela de fator de utilização da luminária. Nós já vimos que o índice de local é a letra D. Né? Então, ele já está aqui. O teto é branco, 75%, e a parede, ela é creme, né? Então, ela é uma cor clara. Ela não é branca, né? Então, ela é clara, então vai dar 30%. Consequentemente, a gente chega aqui na tabela a um fator de utilização de 0,42. Agora eu faço a conta. Eu preciso de 500 lux. A gente viu isso no passo 1. A área do recinto é 14 metros vezes 9 metros. A gente calculou agora mesmo o fator de utilização a partir da tabela, deu 0,42. E o fator de depreciação, a gente fez isso no passo 3, dá 0,7. Consequentemente, você precisa, para que esse negócio funcione, de um fluxo luminoso total de 214.286 lumens. Esse é o fluxo luminoso que a gente precisa. Né? Considerando depreciação, considerando as perdas nas paredes, considerando tudo. Porque esses fatores estão aqui para isso. Agora, o que eu faço para calcular o número de luminárias, que é o último passo? Eu pego o fluxo total e divido pelo fluxo das lâmpadas que estão na luminária. Só que é importante lembrar que a luminária que eu escolhi, a gente tem 1, 2, 3, 4 lâmpadas. Cada lâmpada supostamente gera 2.700 lumens. Se a gente fazer essa conta, vai dar 19,86. Mas como o número de luminárias deve ser inteiro, a gente arredonda para cima. E aí a gente chega em 20 luminárias. Então tem que ter 20 luminárias nesse escritório aí de 14 por 9. Como que a gente vai distribuir essas luminárias? Bem, elas vão ser dispostas de forma uniforme na dependência. Uma regra prática é geralmente a gente colocar a luminária, né, a distância da parede, ser a metade da distância entre luminárias. Isso garante que vai ficar bem uniforme. Né? Então, como a gente tem 20, a gente poderia colocar 5 numa direção e 4 na outra direção. Então, isso aqui seria uma distribuição possível. Então, as luminárias elas estão acompanhando exatamente o comprimento aqui do cômodo, né? Nós temos aqui um total de 9 metros, então a distância entre luminárias dá 2,25, a distância da luminária para a parede vai dar 1,125, né? Aqui nós temos 14 metros, se você calcular, você vai ver que a distância entre luminárias vai dar 2,8, e se a gente calcular a distância dessa luminária para a parede e dessa para a parede, vai dar 1,4 metros, que é exatamente a metade. Então, essa seria uma distribuição possível aí para atender esse cômodo. Espero que tenha ficado claro. Como último ponto, pessoal, logicamente a gente também pode tentar utilizar aqui softwares, né, para poder fazer, né, uma simulação dessa iluminotécnica. Né? Então, existem várias opções, né? Por exemplo, esse Dialux, né, é um software bastante poderoso, né? Você consegue fazer desenhos 3D nesse software, né? Ele comunica com um banco de dados de vários fabricantes, né? E, consequentemente, você consegue ter luminárias da Philips, da GE e de várias outras empresas, né? Para poder fazer, né, a instalação e o projeto corretamente. Né?
Então isso é bem interessante, né? Ele também permite ter um módulo que permite ver as questões de iluminação natural. Então o software é bastante poderoso, né? E é gratuito. A gente também tem o Softlux, né? Que é um software que ele já é de uma empresa, né? Então ele é dessa empresa Itaim Iluminação, mas ele é um software bastante simples de você trabalhar com ele, né? E a gente consegue, né, fazer o projeto luminotécnico e ter a medição dos lumens aqui, né? Como está a distribuição dos lumens dentro da minha instalação. Então é bastante legal perceber que não é uniforme, né? As cores mais quentes aqui, elas definem os maiores níveis aqui de luminância. E os valores aqui menores definem os menores níveis. E aí você pode verificar se os níveis, né, que estão atingindo aqui o seu plano de trabalho, se de fato, né, isso está atendendo ao requisito do projeto ou não. Né? Então fica aí a dica dessas duas ferramentas aí. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.